Uma boa tarde a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos sobre o Evangelho, ainda desse modo virtual, que nós continuaremos durante toda a pandemia, tá certo? A nossa casa vai iniciar os trabalhos com restrições, então teremos um trabalho experimental, onde a gente vai ver o número de pessoas, ter o controle, porque a capacidade da nossa casa, em função de seguir as regras solicitadas pela saúde, seria de 24 pessoas. E aí a gente vai ver se consegue realmente fazer todos os trabalhos sem fazer nenhum risco para as pessoas que vão à nossa casa. Então a gente na segunda-feira vai ter o estudo do Evangelho, alternando com o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. E nos sábados vamos ter um estudo enquanto durar essa pandemia, nós vamos fazer um estudo e não teremos assim uma palestra pública. Então vamos ter que restringir a 24 pessoas, como nós falamos. E a gente vai experimentalmente observar se vai ser fácil, se vai ter dificuldade, porque a gente não quer constranger nenhuma pessoa que chegue depois, mas a gente também tem que cumprir essas regras. Então a gente vai tentar ver se a frequência como se dá, para poder a gente se ajustar adequadamente, com todos os cuidados que nos são recomendados pela vigilância sanitária, né? E aí a gente vai poder trabalhar, se Deus quiser, com muito amor, com muita boa vontade, uma casa de acolhimento e de ajuda a todas as pessoas. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai Celestial todo auxílio e todo amparo. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigo da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, te rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Derrama sobre todos nós teus frutos de paz, de harmonia, de equilíbrio, e nos auxilie, Senhor, para que tenhamos a inspiração, as orientações necessárias, para que esse estudo transcorra de uma forma clara, tranquila, e que possa levar ao conhecimento e esclarecimento a todas as criaturas. Que a tua paz, a tua luz, nos ampare durante todos os trabalhos. Que assim seja. O tema de hoje é Conhece-te a ti mesmo. E nós vamos tomar como base um livro dos Espíritos numa pergunta 919, onde Kardec faz a seguinte indagação: qual o meio prático mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos ao arrastamento do mal? Veja que pergunta interessante, né? E teve como resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Então, quem falou nisso, um sábio da antiguidade, nós sabemos, né? Foi Sócrates que disse essa frase. E ocorre assim uma coisa bem interessante, porque Kardec vai e faz uma pergunta complementar para poder dar mais clareza ao questionamento e obter dos espíritos as respostas melhores. Então, na pergunta 919A, ele faz: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Veja como é importante essa pergunta, porque através dessa pergunta dá a condição de investigar, de refletir, de analisar. Porque a doutrina espírita tem essa característica, é uma doutrina esclarecedora. Ela tem o objetivo de fazer com que nós raciocinemos, usemos a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, de refletir, para que a gente a compreenda e aprenda de uma forma consciente, sem dogmas e sem
nenhuma condição assim de a gente aceitar cegamente. É uma fé raciocinada. Aí a pergunta de Kardec traz justamente isso. E obtém a seguinte resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reformar. Aqueles que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, veja como é interessante essa resposta aqui, não está concluída, mas a gente vai analisar essa primeira parte para depois continuarmos, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Então, foi alguém que viveu a experiência. Quem foi essa pessoa? Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, que é também um dos espíritos dessa falange de espíritos que ajudou a Kardec a escrever o Livro dos Espíritos e toda a codificação. Ele participou com outra falange de espíritos nessa tarefa. Então, a experiência dele foi maravilhosa para nos dar uma experiência, para atingir essa capacidade de compreensão de como fazermos, né? Qual o meio prático? Então, ao fim de cada dia, interrogar a consciência. Rever tudo que a gente fez e se perguntar se não teve nenhum momento que deixou de cumprir um dever. Se ninguém tem motivo de se queixar, aí foi como ele conseguiu fazer a sua reforma íntima. Porque quando a gente tem essa condição de refletir sobre os nossos atos, avaliar o que nós estamos fazendo, a gente vai ver o que fez, se foi uma coisa boa, se foi uma coisa má. E o que é uma coisa boa ou uma coisa má? Uma coisa boa é quando fazemos as coisas em harmonia com as leis de Deus e quando fazemos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Aí é bom. Se eu fizesse com uma pessoa, ótimo, me satisfez, né? Eu queria fazer. Mas se essa pessoa fizesse comigo, eu ia gostar? Se eu não ia gostar, então não é uma coisa boa. Seria uma coisa boa se eu também concordasse e aceitasse. Então, a forma que nós mesmos somos o nosso juiz de nós mesmos. E é através da consciência que nós sabemos disso. Então, aquele que todas as noites lembrasse das ações do dia e pedisse ajuda a Deus, ao anjo de guarda, para esclarecer e analisar junto, a gente teria força, porque Deus nos assiste. Como Deus é o nosso Pai, é o nosso amoroso e bom para conosco, só deseja o bem e só faz o bem. Então, vamos ter a resposta na nossa consciência se aquilo que nós estamos fazendo é certo e vamos ver o que é que nós precisamos corrigir para modificar as nossas falhas. E aí a gente pode, no outro dia, trabalhar essas coisas, né? Pedir desculpa, reparar, corrigir. Significa o seguinte: nós, como estamos no mundo de prova e expiação, podemos errar, podemos, mas não podemos permanecer no erro. E aí, quando a gente reflete e analisa, a gente vai tendo a consciência da nossa falha e vai pedir desculpa, corrige. E aí nós estamos reparando o mal que estamos fazendo praticamente imediato. Com a prática, a gente vai até, na hora, deixar até de fazer as coisas ruins, né? Então, formulai, portanto, as vossas perguntas
indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinadas circunstâncias, se fizeste alguma coisa que a censurais nos outros, se praticaste uma ação em que não usasses confessar, vejam só, né? Perguntai ainda isso: se aprover a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesse ser feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim, contra vós mesmo. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que se deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Esses foram os ensinamentos de Santo Agostinho. Então, não é só a gente lembrar, é avaliar aquilo que nós fizemos e com que intenção nós agimos em determinada circunstância. Se foi alguma coisa que eu censuro nos outros, ou alguma coisa que eu não sou capaz de confessar, então precisamos corrigir. Perguntar se, isso é interessante, né? Se aprover a Deus nos chamarmos para entrar no mundo espiritual, onde lá nada é oculto para ninguém, aí eu vou ter, como é que eu vou estar no mundo espiritual? Então nós examinamos a nós mesmos. As minhas ações foram contra as leis de Deus? Foi contra um próximo, que é um irmão meu? Ou foi contra mim mesmo? Porque muitas vezes a gente faz mal a nós mesmos. Muitas vezes a gente tem consciência que está errado e a gente diz, mas eu quero fazer e faço. O que for, eu aguento, quero nem saber, não mede as consequências. Mas na verdade nós estamos agindo contra a lei de Deus, contra as outras pessoas e muitas vezes contra nós mesmos. Então o que é que vai acontecer com isso? Se a gente reflete isso à noite, a gente vai poder, se tiver bem sempre, a gente vai dormir tranquilo, em paz e harmonia, o sonho, né? Sonhar com os anjos, como a gente diz aqui, né? Da maior tranquilidade. Mas se encontrarmos algum mal, atitude nossa, então está demonstrando que a gente tem algo para se trabalhar, algo para se corrigir. E com isso nós estamos obtendo o quê? O conhecimento de nós mesmos. Como é que nós somos, na verdade? O que é que nós somos? Como nós estamos sendo? Porque esse exame de consciência e uma prática diária, né, ao anoitecer, nessa revisão do seu dia, vai mostrar que a gente tem condições de se melhorar. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. É muito importante que nós possamos trabalhar isso em nós e criar um hábito natural, que foi o que fez Santo Agostinho, na sua época, se modificar e se transformar e ser esse ser tão elevado, tão maravilhoso, que quantas lições ele trouxe para todos nós. Conhece a ti mesmo. O que significa? Que devemos nos conhecer interiormente. Não é a aparência que a gente vai tentar mostrar. Porque quantos de nós fazemos uma imagem de nós e queremos manter essa nossa imagem. Mas a gente não se conhece, não observa o fito, né, do que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, a nossa intencionalidade, qual é a intenção que nós estamos fazendo? E quando a gente conhece a ti mesmo e conhecer interiormente, a gente vai saber em nós o que é que está acontecendo. Quais são os nossos desejos realmente nessas atitudes? E para isso precisamos ter coragem e fazermos uma viagem dentro de nós mesmos.
É muito interessante, porque essa viagem vai descobrir muitas coisas negativas que nós temos em nós. E é preciso que a gente trabalhe isso. Então, por que conhecer a si mesmo? Por que a gente precisa conhecer a si mesmo? Isso é importante. Porque nos tornamos criaturas mais conscientes, melhores e mais capazes de agir com sabedoria. Veja, já é um motivo maravilhoso, né? A gente torna-se uma pessoa consciente, não só consciente, mas temos uma capacidade melhor para agir com sabedoria. Sabedoria não é sabichão não, viu, gente? Sabedoria é saber elevado, as melhores escolhas, as melhores decisões. Então nós estamos conscientes do que estamos agindo, refletimos sobre as consequências, as ações que nós estamos tendo, e aí a gente vai agir de uma forma melhor, quando a gente se conhece. Porque muitos de nós estamos assim, digamos, a gente chama ou hipnotizado ou adormecido. Ou seja, nós não temos uma consciência de nós mesmos. Fazemos as coisas porque as pessoas estão pedindo, a mídia está falando, a moda agora é isso, né? Então somos seguidores, simplesmente. Que sabedoria nós estamos fazendo? Que análise, que reflexão nós estamos fazendo nesse momento? Nenhuma. Estamos seguindo cegamente alguém, alguma ideia. Então, não é conhecer a si próprio, porque nós não estamos sendo nós mesmos, estamos sendo o que os outros desejam de nós. Porque também nos elevamos espiritualmente para atingirmos a felicidade para a qual nós fomos criados. Então, quando a gente se conhece, a gente vai poder se corrigindo, se melhorando, vamos adquirindo virtudes como paciência, amor, caridade, indulgência, serenidade, né? Vamos tendo paz, vamos tendo compreensão. Com isso, nós estamos elevando espiritualmente, e é o nosso objetivo. Deus nos criou para sermos felizes, para sermos anjos. Um dia seremos anjos. E estamos aqui nessa caminhada, aprendendo a nós mesmos, criando-nos um ser melhor. E através desse esforço de elevação espiritual, de adquirir as virtudes, nós vamos atingir essa condição elevada e termos a felicidade aqui na Terra. E quando conseguiremos conhecer a si mesmo? Como é que vamos perceber isso? Quando somos capazes de refletir sobre as nossas ações e compreendermos que devido a elas é que ocorreram as consequências. Ocorreram as consequências. Então, veja só. Vamos ter capacidade de refletir sobre as nossas ações. E vamos compreender. O que é que significa isso? Tudo que eu faço tem um objetivo e tem uma consequência. Se eu faço uma coisa boa em prol do próximo, se eu faço uma coisa boa em harmonia com a lei de Deus, as consequências vão ser boas. Por quê? Estamos plantando bons frutos. E vamos ter uma colheita de bons frutos. Então, todas as consequências que nós passamos de dor, de doenças, de sofrimentos, de angústia, de intriga, de todas as coisas ruins ou coisas boas, é fruto das nossas ações. Nós não podemos, quando temos consciência, sair delegando e transferindo a responsabilidade para os outros dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, porque elas são consequência das nossas atitudes. E quando a gente conhece a si mesmo, a gente vai ver quando foi que eu fiz alguma coisa que gerou aquela consequência. Então passamos a ser responsável, consciente, deixando de transferir para os outros a culpa.
porque é o que nós mais fazemos, né? Nós pegamos, buscamos imediatamente um bode expiatório. Ah, quem é isso? Que é o pai. Ah, é minha mãe. Ah, foi meu pai. Ah, foi a escola. Foi o trabalho. Foi o governo. Foi lá fora. E tiramos de nós a responsabilidade da nossa escolha, da nossa atitude. Então, quando a gente consegue refletir sobre si mesmo, a gente vai tomando consciência. E aí, é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente pega e não gosta disso. Porque a gente acha que devemos sempre benesses para mim. Tudo fácil, tudo tranquilo. Como se nós não tivéssemos o dever de realmente nos esforçarmos para a nossa transformação. Só que o nosso Pai Celestial é um Pai amoroso e bom e justo. Ele não vai dar nada a quem não merece, não vai dar nada que elimine o esforço e o trabalho do crescimento da criatura. Porque os crescimentos são individuais. Ele necessita fazer o seu esforço, não depende dos outros. É nosso. Então, também quando analisarmos se temos feito por merecer o bem que desejamos na nossa vida, então a gente vai conhecendo a si mesmo e vê, eu mereço isso que está acontecendo. Quando não encobertamos, às vezes, inconscientemente as imperfeições que contribuem para a existência das nossas dificuldades. Isso é muito interessante, né? A gente esquece de se melhorar, de conhecer a si mesmo, né? Quando a gente encoberta. E muitas vezes é inconsciente esse encobrimento. Ou seja, a gente nem se percebe que as imperfeições que nós estamos tendo somos nós mesmos que estamos deixando para lá, nos acomodamos e está contribuindo com uma existência de dificuldade. Então é preciso a gente pensar nisso. Então, quando é muito importante conseguirmos conhecer a si mesmo, para que a gente possa ter mais clareza em nossas vidas e assim vencer as dificuldades e não se acomodar ou ficar encobrindo, transferindo para as outras pessoas as nossas próprias imperfeições. E como poderemos conhecer a si mesmo? Isso é possível? Qual o sentimento inicial primeiro que a gente precisa desenvolver? Sentimento de humildade. Pois quando não somos humildes, construímos virtudes que não temos. Quando recebemos as críticas com bom ânimo, ao invés de encararmos como ofensa. As advertências de nossos inimigos muitas vezes oferecem o espelho para enxergarmos nossas fraquezas. Vamos analisar essa questão. Ser humilde primeiro, né? Por quê? Quando nós somos humildes, nós temos uma postura de poder dar-nos a condição de refletir. Então, eu vou poder refletir se eu tiver a humildade. Alguém diz, você está errado, você não aprendeu, você é isso. Se eu sou orgulhoso, o que é que eu faço? Você que não entende de nada, quer me passar para trás, você está querendo isso. E eu fico me protegendo, me justificando com uma atitude e me impede essa atitude de eu fazer uma mudança, de eu me melhorar. Então, quando somos humildes, nós somos capazes de ouvir os questionamentos, somos capazes de refletir e podemos, assim, ajudar nesse processo de crescimento e ver o que é que está errado em mim para poder encarar. Então, receber críticas com bom ânimo, ao invés de pensar que é uma ofensa, é um ato de humildade que vai nos ajudar, dar a condição de nós nos esforçarmos para melhorar. Porque se eu acho que não estou errado, não tenho que mudar. Concorda? Não tenho que mudar. Está tudo certo, estou correto. Os outros têm que mudar.
Então, só faz isso quem tem orgulho. E quem tem orgulho não é humilde. Então, desenvolver o sentimento de humildade é uma virtude maravilhosa que nos dá essa capacidade de compreensão. E muitas vezes, a advertência dos nossos inimigos, né, é que faz enxergar melhor. Sofre mais. Mas o que acontece? O inimigo não tem nenhum interesse de passar a mão, de alisar a gente, de amenizar. Diz a verdade nua e crua. Então, quando a gente olha e observa as reclamações, os questionamentos, né, vai ver que da gente realmente tem algo que precisa corrigir. E aí a gente vai poder nos transformar em criaturas melhores através desse esforço de transformação. Então, podemos sim nos transformar. E agora tem uma coisa bem interessante que a gente pode analisar e ajudar nesse processo de conhecer a si mesmo. Então vejam só. Nós temos uma nossa imagem, é a nossa personalidade, nossa maneira de pensar, de ser, né? E é isso que a gente vende para a sociedade, para as pessoas, para as famílias e tudo mais, né? Mas nós também temos as nossas sombras. O que é a sombra? É aquele conjunto de imperfeições que nós temos, mas está lá guardadinha. Sombra vocês sabem, né? Vai ficar acompanhando a gente, né? A gente não se livra da sombra, né? Dá para ter no sol, aí tem uma sombra atrás da gente, meu amigo, e vai acompanhando. Então, essa sombra é esse conjunto de imperfeições que nós não queremos nem mostrar e muitas vezes a gente não tem. Né, não tem nem vontade, nem aceita, nem acredita, e muitas vezes a gente nega essas questões. Então, a nossa sombra é negados e ocultos. Mas são coisas que a gente precisa corrigir. E quais são elas? Desejos baixos. Ou seja, desejos que a gente tem contrário às leis de Deus, que são prejudiciais às pessoas e que a gente não demonstra isso de jeito nenhum. Aparente, mas por dentro de nós estamos fazendo, estamos pensando e estamos agindo com esses desejos inferiores. Então, esses desejos básicos é uma das coisas mais ruins. E a gente vê isso muito no mundo político, né? Imagine se um candidato, né, dissesse a verdadeira intenção porque quer um cargo público, de vereador, de deputado, senador, prefeito, governador, presidente. Não arranjava nem o voto nem da mãe dele. Mas todos eles escondem para poder convencer, enganar, enrolar aos eleitores. Depois que se aposta da função, aí faz todas as falcatruas, todas as coisas erradas. E esquece do que prometeu. Porque na verdade ele não prometeu nada. Ele enganou. Seus desejos mesmo eram encobertos, né? O egoísmo é uma das chagas da humanidade. É uma das sombras que nós temos que atrapalha o nosso processo de crescimento. Atrapalha a nossa maneira de ser, de evoluir e de agir em harmonia com as leis de Deus. Porque a gente só pensa na gente. Aí envolve uma série de coisas a mais, certo? O orgulho é outra sombra que nós temos. Muita gente, não, eu não sou orgulhoso, não, eu sou simples, eu sou humilde. Mas as atitudes não demonstram nada disso. Por trás, por baixo, está com o orgulho. Outros já expressam mesmo. Feriu o meu orgulho. Ou seja, me acho tão importante, tão superior, que atrapalho e fico cego. Então, conhecer a si mesmo, vamos ver em nós esses sentimentos negativos, né? Os desejos baixos, o egoísmo, o orgulho, bem como os medos. Os medos também são coisas muito ruins em nós. Quanto de nós temos medos gravados, coisas da infância, né? De situações que nós passamos, e em função desse medo nos impede de agir, de raciocinar e de ter uma atitude para vencer até o próprio medo. Quando a gente observa essa sombra em nós e reconhece esse medo interior, a gente vai poder se trabalhar,
ressignificar o nosso medo e aí vencer todas as situações negativas, né? Os impulsos de cólera, esse é forte e é causador de tantas confusões, tanto sofrimento, porque nesses impulsos de cólera a pessoa vai e destrói outra pessoa, tira a vida, agride, esculhamba, ou seja, não tem um controle de si mesmo. A pessoa não se conhece e ser capaz de refletir para poder agir diante da vida. Então, são outras sombras muito significativas que nos atrapalham no nosso processo evolutivo. A aversão ao outro é outra questão. Muitos de nós têm aversão a uma pessoa, às vezes nem conviveu com ela, nem conhece e tem uma aversão. E age com essa atitude. Então é preciso que a gente possa vencer também essas aversões gratuitas que nós temos, de não ter nenhum motivo e está aí atrapalhando a nossa maneira de ser, né? A vaidade é uma outra, porque quando a gente é vaidoso, o que é que ocorre? Eu sou o melhor, eu sou o certo, eu tenho todas as condições e todo mundo tem que me agradar, todo mundo tem que fazer o melhor para mim, porque eu mereço. Então se sente o máximo pelas condições que tem e vai agir de uma forma desequilibrada, em desarmonia com as leis de Deus. Agora vamos conversar uma coisa interessante. A evolução é uma necessidade do espírito? O aprimoramento do homem como espírito livre requer seu amadurecimento constante e a busca de si próprio como um ser de consciência de sua natureza e de sua importância. E assim ser capaz de conhecer, entender, aceitar e amar a sua missão evolutiva. Então vamos analisar essas frases, né? Então, a evolução é uma necessidade do espírito? Sim. O espírito é eterno. O corpo físico, ele é passageiro, é temporário, tem tempo de vida. Não demora muito. Raras as pessoas que chegam a 150 anos. Aliás, eu não conheço ninguém, né? Já ouvi falar de 120, 125, 127, mas não chega mais do que isso, 150, não tem nenhum conhecimento no mundo, né? Então, o corpo morre, mas o espírito continua, ele é eterno. Ele é a parte que é filho de Deus, que realmente precisa desse processo de evolução. O corpo é o instrumento aqui na Terra para que nós exerçamos e trabalhemos para esse processo evolutivo. Então, aprimoramento do homem como espírito livre, o entendimento que nós precisamos saber que nós somos um espírito e um espírito eterno, então requer realmente um amadurecimento constante e a busca de si próprio. Então, muitos que acham que morreu, acabou, o que é que faz? Eu vou fazer tudo que eu puder porque vou morrer mesmo, não vou deixar de existir. Mas isso é inverdade. E Jesus ensinou, né? É preciso reencarnar, nascer de novo para conseguir entrar no reino de Deus. Então, o corpo não vai entrar no reino de Deus, vai ser o espírito que, continuando o seu processo evolutivo, aprendendo e aprendendo diversas vidas, ele vai conseguir isso. Então, quando nós compreendemos que somos espíritos eternos, que temos a missão de evolução, de nos melhorar, então a gente é capaz de entender e compreender e aceitar. E amar, né, a nossa própria missão. Então, todos nós aqui estamos numa missão. Aprender as coisas, eliminar as suas imperfeições para poder evoluir. E esse trabalho todo, como é que se chama? O que é que significa fazer essa reforma, essa mudança interior? Chama reforma íntima. Que a reforma íntima é a reforma do nosso eu, do nosso íntimo. É a mudança para melhor. É elevar-se na condição humana, deixando de ser egocêntrico, para se tornar altruísta. É transformar o homem velho num homem novo. É trocar atitudes erradas
por atitudes corretas. Trocar erros por acerto, que um dia se tornarão virtudes. Fazer o melhor que somos capazes, sempre pensando no bem maior. É se perguntar todos os dias: fui o melhor que pude hoje? Interessante, né? Então, a reforma íntima, que na doutrina fala tanto, é justamente o esforço que cada um faça para mudar a nossa maneira de ser, mas no nosso íntimo, na nossa verdade, não na aparência. Então, é a mudança para melhor, e a gente vai levando a nossa condição humana, deixando de pensar só em si, para pensar nos outros, na família, nos filhos, né? Na sociedade, nos companheiros de trabalho, e conseguirmos ser justos, honestos, sérios diante das pessoas. E com isso a gente vai o quê? Vai transformar aquela maneira de ser que nós éramos totalmente errado, por isso que Jesus chama de homem velho, né? E transformar num homem novo, uma criatura renovada com virtudes e valores mais adequados. E com isso as nossas atitudes erradas a gente deixa de fazer e passa a ter atitudes corretas. E isso vai transformar como hábito as virtudes. Então, fazer o que nós pudermos, que nós somos capazes, e sempre pensando num bem maior. E se perguntar todos os dias: fui melhor do que fui ontem? Aquilo que Santo Agostinho nos ensinou, né? Nos disse. Então, como é que foi hoje? Foi melhor do que ontem? Então, vou me esforçar para amanhã ser melhor do que hoje. Então, conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo, é um encontro com o nosso verdadeiro self. Eita, o que é self, né? Nosso self é uma linguagem nova, né? Da psicologia, na linguagem da espiritual, né? Mas que quer mostrar o quê? A nós mesmos. A gente deixa fazer uma selfie, né? A gente bateu uma foto de nós mesmos. Então, é o nosso encontro de nós ser com nós mesmos, com o nosso interior. Então, isso é o verdadeiro self. Então, nós não vamos fazer, somos uma imagem, e agora nós vamos ver, conviver com as nossas sombras, corrigir as nossas sombras, nos melhorar. É a reforma íntima que nós estamos fazendo nesse processo. E com isso nós nos transformamos em quê? Um ser em harmonia. E com isso também nós conseguimos a felicidade. Então é uma sequência natural. Eu preciso primeiro me conhecer, conhecer a minha essência, aí fazer a minha reforma, modificando as minhas sombras, eliminando-as, né? Tornando um ser harmônico, para depois, verdadeiramente, eu obter felicidade tão sonhada. E aí tem uma coisa bem interessante. O verdadeiro espírita. O que é o verdadeiro espírita? É o quê? Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Então, ser espírita não é um ser perfeito, mas nós reconhecemos o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas inclinações. Não é um ser perfeito, mas é uma pessoa que se esforça para corrigir os seus defeitos, as imperfeições que tem em sua vida. Esperamos poder ter ajudado, e isso daí está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4, para vocês se aprofundarem sobre o que é ser o verdadeiro Espírito. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por toda ajuda, por todo amparo que tivemos nessa tarde, e agradecer. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, somos muito gratos, Senhor,
por todo amparo, todo auxílio, toda ajuda que tivemos, por todos esses esclarecimentos, e que possamos internalizá-los e agirmos em harmonia com os ensinamentos, com os aprendizados, para que nós possamos vencer a nós mesmos as nossas fraquezas e podermos assim nos melhorar a cada dia, até nos tornarmos um ser melhor, merecedor do reino dos céus. Que essa paz, essa luz, essa harmonia abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.